Fala, fisioterapeuta! Hoje estou trazendo aqui para vocês mais uma aula especial, aquela aula que vai fazer a diferença na sua prática clínica para você que quer ser um fisioterapeuta com melhores resultados. Antes da gente entrar na aula, você já sabe, curte, compartilha, ativa as notificações, dá aquela força para o canal para a gente continuar produzindo conteúdo de qualidade para você e gratuito, para que você possa, de maneira prática e aplicada, rápida e fácil, melhorar os seus resultados. Hoje nós vamos falar sobre o nervo ciático, esse nervo que ele é tão comum de acometer os pacientes, as dores ciáticas são tão comuns. E, ao contrário do que muita gente pensa, o nervo ciático não dói somente por problemas na coluna lombar e tudo mais. Ele é um nervo bem extenso, pega todo o membro inferior e precisamos saber analisar os seus diferentes pontos de compressão. Então, sem mais delongas, preparei uma aula desenhadinha para você inclusive poder desenhar junto comigo, memorizar esses pontos. Aproveite. Vamos lá? Vamos para a aula. Fala pessoal, então vamos lá, seguindo com a nossa aula do nervo ciático. Primeira coisa para você entender, os sintomas, como que o paciente pode estar sofrendo, o que está afetando o paciente, é você saber o trajeto do nervo, porque a partir do conhecimento anatômico do trajeto do nervo, você consegue saber onde que este nervo está sendo comprimido, pode estar sendo comprimido. Então o nervo ciático, ele vai ser uma junção do tronco lombar com o tronco sacral. Então vamos ter raízes anteriores, que vão se juntar formando o nervo ciático. As raízes que vão formar o tronco lombar são as raízes de L4 e L5. As raízes que vão formar o tronco sacral são as raízes de S1, S2 e S3. E a união desses dois troncos vai formar o nervo ciático, tão conhecido aí, tão tratado dentro da fisioterapia. E aqui já é a primeira dica terapêutica, anatômica, relacionada à clínica para vocês, para que vocês possam tratar este paciente com qualidade. Então, se o seu paciente tem hérnias de disco, estenoses foraminais, aqui nessa transição lombosacra, isso pode fazer com que o paciente tenha clínica do ciático. Mas veja bem, tecnicamente falando, não é uma compressão do ciático, é uma compressão de raiz nervosa, uma vez que o ciático é a junção dessas raízes. Mas, como essas raízes fazem parte do ciático, o sintoma aparece no trajeto do nervo ciático e no trajeto correspondente ao território de inervação da raiz, sensitivo e motor. O nervo ciático, após formado pelas raízes, ele vai emergir da pelve aqui nessa região, neste canal, formado pelo ligamento sacro, espinhal, ilho e isquio, conhecido como forame ciático maior, forame isquiático maior ou superior. E ele vai emergir por essa região. O que significa emergir? Ele vai sair da pelve por essa região. E aqui, se a gente olha na vista posterior, a gente vai ver o nervo ciático emergindo aqui. E aqui a gente tem um possível segundo ponto de compressão do ciático. Tem um outro músculo muito famoso na fisioterapia, chamado músculo piriforme, que vem de S2 e S4, vértebras sacrais, e se insere no trocânter maior do fêmur, sua porção superior. E o ciático vai passar embaixo do músculo piriforme. Vocês sabem que temos descrições de variação anatômica. Alguns pacientes o ciático passa dentro do piriforme, alguns passam em cima. Mas a grosso modo, sem entrar muito em pormenores, as compressões vindas do piriforme por espasmo, problemas no quadril, problemas pélvicos, podem comprimir o ciático e fazer com que nesta região aqui tenhamos um segundo ponto de compressão. Correto, gente? Então fiquem atentos a isso. Uma vez que passou pelo piriforme, o ciático vai descer na parte posterior da coxa, atrás, principalmente do bíceps da coxa, e vai então chegar até a região poplítea do joelho. Na região poplítea, após atravessar aqui a fossa poplítea, ele vai se dividir em nervo tibial e nervo fibular. O nervo fibular, ele vai contornar, margear o osso, a cabeça da fíbula e descer na parte lateral da perna. E aqui a gente tem mais um possível ponto de compressão do ciático.
Por quê? A fíbula é um osso com duas articulações, uma superior e uma inferior, e articulações movimentam. Então, se essa fíbula aqui for tracionada em sentidos onde ela vai estirar o nervo fibular, isso pode dar sintomas aqui na lateral da perna do paciente. Então, por exemplo, um espasmo do bíceps da coxa pode fazer esse tipo de acometimento. E aí o paciente vai começar a ter dores ciáticas, mas dores do joelho para baixo, na face lateral da perna. Outras possibilidades incluem traumas, fraturas de membro inferior, lacerações na região, coisas do gênero. Ainda seguindo o nervo ciático, falando do nervo tibial. O nervo tibial ele vai descer no compartimento profundo da perna e vai atingir aqui a parte posterior do maléolo medial e passar aqui, ó. Observe que aqui a gente tem um tecido conjuntivo, que é o retináculo dos flexores, e o nervo tibial vai passar embaixo do maléolo lateral, entre o osso e esse retináculo, e vai vir distribuir ramos para a região plantar, região do raio interno do pé, região do arco medial. Esta região aqui é conhecida como túnel do tarso. Então, problemas nessa região vão fazer com que o paciente tenha os sintomas de dormência, formigamento no pé. Se for de compressão exclusiva aqui, ele vai receber o diagnóstico de síndrome do túnel do tarso. Acontece principalmente em pés planos. Lembre, dores neuropáticas apresentam associados sintomas nervosos, alteração de sensibilidade, dormências, formigamentos, sensação de choque e, associado a isso, se for um processo que se mantém, o paciente vai começar a apresentar perdas motoras, inclusive perda de trofismo muscular. Você conhecer todo o trajeto do ciático é fundamental para que você possa analisar esses pontos de compressão e tratar efetivamente o seu paciente, uma vez que ele pode ter mais de um ponto de compressão a ser tratado. Então, muitas vezes os tratamentos não obtêm sucesso porque as pessoas ficam presas, tratando um único ponto. Às vezes acham que o problema é só no piriforme, trata só o piriforme, às vezes acham que o problema é só hernia de disco, trata só hernia de disco, e muitas vezes o paciente pode ter sintoma devido à compressão em vários pontos. Beleza? Espero que vocês tenham gostado aí, curtido a aula. Agora que você já conhece todos os pontos de compressão do nervo ciático, não erre mais a sua avaliação. Avalie todos esses pontos, se o seu paciente tem dor neuropática do ciático, e seja um profissional diferenciado, acima da média, seja um fisioterapeuta padrão ouro.